Olá pessoal, bem-vindos ao Clube FI Entrevista. Hoje estou aqui junto com o Danilo Barbosa, diretor e sócio do Clube FI, da área de Research. E hoje estamos aqui nesse Clube FI Entrevista para falar sobre um assunto que gera muita preocupação de alguns investidores e gera até tira a noite de sono e gera muitos questionamentos. Mas estamos aqui para provar que não precisa ser assim. O assunto, naturalmente, é imposto de renda, Declaração Anual de Imposto de Renda de 2025. E para ajudar a gente a ver que esse assunto não precisa ser tão complexo assim, chamamos hoje a nossa convidada, Alice Porto, que é a fundadora e CEO do grupo A Contadora da Bolsa Assessoria Tributária. Alice, muito prazer, seja muito bem-vinda aqui hoje. O prazer é meu, muito obrigada pelo convite, agradeço todo mundo aqui do Clube FI. E realmente o que a gente quer aqui hoje é que as pessoas voltem a ter noite de sono. Né? Você falou que tira a noite de sono. Sim. Não tem por que tirar a noite de sono. Tem que ter uma atenção grande, porque são muitos detalhes, mas não chega a esse nível de ter que tirar a noite de sono. Então, se você que está aí, está perdendo a sua noite de sono, você vai assistir até o final, porque nós vamos garantir um sono de qualidade, porque a gente vai tirar bastante dúvida aqui hoje, não é isso? Com certeza. Com certeza. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você, Alice. Você é a primeira profissional especialista em contabilidade para a Bolsa de Valores aqui no Brasil, né? O que aconteceu? Como que você tomou essa decisão de ser a contadora da Bolsa, se especializar nesse nicho específico? Eu não tomei a decisão, ela caiu sobre mim, né? Eu tive que fazer a minha própria tributação. A minha primeira nota de corretagem foi em 2007. Gente, eu fiquei encantada quando eu soube que dinheiro podia fazer dinheiro. E que não era só no CDB, não era só quando você compra um lote e espera valorizar. Eu não sabia dessa dinâmica de mercado, eu nunca tinha sido apresentada. Eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. E eu fiquei encantada. E, como toda pessoa muito entusiasmada, eu fiz de tudo. Até termo eu lancei naquela época, você acredita? Não tinha fundo de investimento imobiliário disponível, mas eu comprei ações, eu lancei algumas opções, umas eu deixei virar pó, outras eu exerci, eu lancei termo, fiz um pouquinho de mercado futuro, porque não tinha muito conteúdo na internet, igual tem hoje, o Clube FI, né? E para você aprender, você tinha que fazer ali self-made mesmo, você mesmo indo ali, vai fazendo e vai aprendendo na sua curva de aprendizado. Até que virou o ano. Eu falei, opa, agora a declaração anual. E aí tinha um grande problema. O meu CPF estava no contrato social da empresa familiar da minha mãe, Indústria e Comércio. Você estava falando de substituição tributária antes aqui, né, gente? Porque sempre tem um backstage, tá? A gente sempre vai conversando antes. E nessa indústria e comércio, o meu CPF estava lá. Então, se o meu CPF tivesse problema, a gente não ia receber tecido, não ia conseguir produzir, não ia conseguir mandar para a loja, não ia bater a meta de faturamento, e aí eu ia ter que descontar cheque e eu ficava no financeiro. Então, eu só pensava assim, meu Deus, eu não posso errar, porque vai respingar em tudo aqui da empresa. Então, meu CPF não pode ter problema. Eu fiquei super preocupada com essa questão de eu estar na bolsa, porque rapidamente, na época, eu vi na internet, R$1 na bolsa, tem que entregar a declaração. Mudou, mas R$1 de DARF tem que entregar a declaração não. Mudou para DARF, antes era R$1 só investido. Tem outros critérios que ao longo do programa a gente vai falar, né, pessoal? Perfeito. E aí, eu não podia ter problema, eu tinha que me resguardar. Mandei para o contador da empresa, porque apesar de só 25 anos, eu já fazia ali uma administração, uma gestão, indústria, comércio, eram 7 filiais, era um negócio bem complexo. Não tinha tempo. E ele começou a atrasar. Agora, segura essa, tá? Começou a atrasar, ele era super pontual, sabe? Aqueles contador almofadinho, assim, todo certinho. Falei, o que tá acontecendo, né? Liguei uma, duas, aí de repente ele me ligou, olha, tem uma operação aqui que eu não tô achando a contrapartida, que é um jargão contábil, né? Aí eu, na nota de corretagem aí, como é que tá o ticker? Aí ele, o quê? Eu falei, na nota fiscal aí, como é que tá a descrição? Ele, tá. Aí ele falou, 4 letras, 2 números e 1 letra. Eu falei, isso é uma opção? É uma opção que virou pó, por isso que não tem a contrapartida. E aí ele me perguntou, pode quê? O que eu faço? Olha, eu fui muito tola, porque eu já era formada em contabilidade. Eu não aprendi a parte tributária de bolsa na faculdade. Por que cargas d'água ele haveria de saber? Porque ele trabalhava na área? Não. Então, assim, e esse cenário até hoje, depois você vai confirmar aí com as suas próprias experiências, né? E foi, então assim, não foi uma decisão.
Foi uma oportunidade, uma dor, uma necessidade pessoal. E aí, quando eu resolvi a minha parte, e como eu sou muito sistemática, assim, de processos mesmo, eu já criei a planilhinha, já criei as pastinhas, já criei o passo 1, passo 2, passo 3. Eu falei, eu vou ter que fazer isso todo mês. Vou ficar aqui umas 4, 5 horas todo mês fazendo isso aqui, meu Deus. Então, deixa eu já deixar organizado. Quando eu terminei e ficou organizado, eu olhei e falei, ora, pode ter alguém precisando disso aqui. Pode ter alguém sofrendo como eu estou sofrendo. Vou oferecer para o meu escritório de investimentos, porque eu tinha pedido uma indicação de contador especialista para eles e eles não tinham. Certo. Gente, agora é por sorte que eu tinha o canudo, tá? De contabilidade, porque como eu te disse, eu pago uma contabilidade para fazer a contabilidade da minha contabilidade. Eu não sei fazer contabilidade de pessoa jurídica, eu nunca fiz. Eu só estudei ali, peguei o canudo. Então, assim, eu uso o canudo para falar que eu sou contadora, que sabe a parte tributária de bolsa, mas eu não aprendi essa parte tributária de bolsa por conta do canudo. E o que o canudo deveria ter me ensinado, que é a parte tributária de empresa, eu não sei. Então, assim, olha que coisa mais truncada. Mas o mais importante é, eu fiz a minha, deu certo, nunca fui fiscalizada, nenhum cliente meu fiscalizado. E, de fato, eu acabei sendo a precursora aí dessa jornada aí de tributação para investimentos. Foi longa a história, né? Nossa, mas muito boa. Mas foi boa? Foi boa? Você ficou entediada aí? Quem tá atrás da câmera? Se a pessoa atrás da câmera ficou entediada, é porque a história não tá boa. Ele não tá no celular e tá de olho ali. Então tá bom. Resumiu bem esses mais de 25 anos de experiência aí multidisciplinar que você tem no mercado, né? Agora, aproveitando que você comentou, né, do R$1 da DARF que mudou. Quais foram as principais mudanças aí que a gente teve nas regras de tributação do ano passado para esse ano? Vamos focar no aspecto investimento, porque normalmente essas obrigatoriedades, elas vão atingir 4 aspectos, que é bolsa brasileira, offshore, investimento offshore, renda e patrimônio. Renda e patrimônio, qualquer pessoa vai ter que fazer essa análise. Agora, já offshore bolsa é só se você é investidor, de fato, em ativos fora do Brasil, em dólar, ou na bolsa. Então, dentro do aspecto bolsa, a gente tem 3 critérios. Ele está completamente suprimido na instrução normativa da Receita Federal. A Receita Federal não fala nada sobre isso, só quando você consulta individualmente é que ela te responde. Então, guarda aí que esse aí é importante. Esse aí vai fazer vocês economizarem dinheiro. Daqui a pouco eu falo ele, mas vamos falar dos que estão explícitos. Primeiro, R$1 de DARF. Se você teve uma única. Quando eu falo DARF, gente, eu posso falar a guia DARF. Né? E como é esse documento DARF ele é utilizado para inúmeros tipos de arrecadação, como eu gosto de diferenciar a arrecadação nossa de investidores, aí eu falo a DARF porque eu posso usar a guia DARF. Certo. Então eu não tô pecando no português, assim como eu não peco na matemática lá nos meus cálculos, tá? Só para sempre vai ter alguém que vai digitar. Não, e tá tudo bem, porque se eu estiver falando algo errado, eu quero mais que alguém aponte para eu poder ver. Às vezes a gente nem tá vendo que pode melhorar, né? Mas nesse caso tá certo, tá, gente? Então, R$1 de DARF ao longo do ano de 2024, você já está obrigado a entregar a declaração. Ok, muito simples. Segundo critério. Não, mas eu não tive DARF, eu sou buy hold raiz, assim, total, nem balancear a carteira no balanço. Aí eu falo que não é buy hold, né? O cara é buy e die. Buy e die. Comprou e morreu, né? Porque tem que balancear, né? A carteira. Comprou e esquece. Não, o cara morreu. Comprou e morri, não quero saber não, deixa o negócio ali. Então, se você, de fato, não balanceou a carteira, não vendeu nada, só comprou, ou quando vendeu teve prejuízo, você não vai cair nesse critério de obrigatoriedade. Mas não pense que você está a salvo. Você tem que passar ainda por todos os critérios. Você tem que responder 12 perguntas. 12 perguntas, tá. Um único sim. Você está obrigado a entregar. Então, o patrimônio mínimo já declara. Exatamente. Você pode começar pelas perguntas de patrimônio. Tá. Você já pode começar ali. Meu patrimônio anual foi superior a, que eu já nem lembro quanto, a... 300 mil, se não me engano? Não. A renda tributável. A renda tributável. Agora até ficou redondo. Daqui a pouco eu pego esse valor certinho aqui. É porque como eu só foco no aspecto de investidores... A gente nem chega lá nas perguntas 9, 10, 11, 12. A gente só fica nas primeiras. Já mata ali. Não, já mata ali. Tá. Porque o público é investidor. Então, o segundo critério de investimentos. Vendeu mais de 40 mil ao longo do ano. Não, mas eu não fiz uma venda de 40 mil. Mas não falei isso. Eu falei mais de 40 mil ao longo do ano. Então, se em janeiro você vendeu 3 mil, em fevereiro você vendeu 4 mil, em março... Pega todas as vendas de todos os meses. Esse somatório, esse montante, deu acima de 40 mil? Se deu, já está obrigado a entregar.
E agora a gente vai para o terceiro aspecto, que é aquela Receita Federal, né, ali, só de soslaio, assim, olhando, falando, não vou falar nada, né, porque aí eles vão pagar mais imposto. Qual o ponto que é esse? Do prejuízo. Tá. Você não declarou que teve prejuízo, O que você acha que vai acontecer? vai assumir se você não vai poder aproveitar no Sim. seguinte, porque você não Você declarou perde o prejuízo direito no de passado. compensação. Então, é exatamente isso. Olha só, a gente tem um benefício maravilhoso, que é a gente poder compensar prejuízo. Isso é ótimo. Inclusive na Bolsa Americana, offshore, só a partir da Lei 14754 de 1 de 1 de 2024 que instituiu esse benefício de compensação de prejuízo. Não tinha. Na Bolsa Brasileira a gente tem há muito tempo esse benefício. Só que ele é um direito, né? É um benefício que te dá um direito de você compensar. Só que, se você observar na sua vida, tudo que é um direito carrega uma obrigação junto, tá? Depois você para e observa a sua vida. É assim. Então, já que você tem esse direito, como é que você faz para você exercer, para você garantir esse dinheiro? Direito. Você tem que informar o prejuízo na declaração anual. E a Receita não fala isso na instrução normativa. E o engraçado é que lá dos 12 critérios que você vai perguntando, tem um que é renda rural. No de renda rural, ela menciona quem pretende compensar prejuízos do ano calendário ou dos anos anteriores tem que entregar a declaração. Mas ela fala isso só na parte que está relacionada à renda rural. Para a Bolsa, ela não repetiu esse texto. Mas na hora que você vai consultar, ô véia, eu chamo a Receita Federal de véia, ô véia da Receita. É que ela é gananciosa, ela não é desonesta, entendeu? Mas ela quer dinheiro. Ela quer dinheiro. Ela quer dinheiro. Ela não vai pegar mais do que ela deve ali, entendeu? Tanto que se você paga imposto a mais, ela restitui. Demora 5 anos, mas ela restitui. Ela restitui. Mas ela fica ali, entendeu? Ela não deixa a informação muito clara. Tanto que tem uma outra coisa, que também é relacionada ao prejuízo. No guia de vocês estão mostrando a tela. Gente, quem não sabe, eles têm um guia de imposto de renda. Como é que faz para baixar, para ter acesso? Só entrar ali no site do Clube FI, já vai estar o banner, mas se você não achar no banner, lá em relatório de análise, a gente fez um guia completo. Quer dizer, a gente não, a Lana fez, porque eu sou o leigo aqui da mesa e eu já vou contar algumas experiências bem rápidas. Mas a Lana fez um material completo de como que você declara o seu IR, e aí tem o passo a passo, é um guia prático, então vai ter as telas lá, onde que tem que clicar. E você chegou aonde eu queria. Tá bom. Sabe nas telas? Sabe a tabela para você colocar o lucro e prejuízo de cada mês? Em janeiro, o campinho prejuízo do mês anterior é um campo digitável. Só janeiro. Por quê? Porque a Receita não importa o prejuízo do ano anterior. Certo. Mesmo que você já tenha informado na declaração do ano anterior, já tenha transmitido, você vai importar a declaração do ano anterior, ela importa tudo, menos o prejuízo. Olha a armadilha aí, né? Então tem chance de pagar 2 vezes o imposto, então, porque você teve o prejuízo e pode ter que pagar 2 anos seguidos porque você não importou os prejuízos. Você pode ter essa chance de pagar isso. Não é que você vai pagar 2 vezes, mas aquele prejuízo que ficou acumulado ali, que você poderia abater no ano seguinte, você vai perder. Tá. Porque nessa importação não vem e a informação não é explícita da Receita. Se você pretende... Só que eu acho até o verbo pretende, gente, eu acho até ele uma afronta. Você pretende respirar hoje? Você pretende beber água hoje? Você pretende pagar menos imposto? Para mim tá tudo na mesa, do mesmo nível, entendeu? É claro que todo mundo pretende compensar prejuízo. Afinal de contas, vai pagar menos imposto. Só que além dela usar esse verbo, ela usa esse verbo para renda rural, né? Mas quando você consulta individualmente, ela também usa esse verbo. Caso pretenda compensar prejuízos, é obrigado a entregar a declaração. Então, nas questões de obrigatoriedade, eu entrei nesses 3 aspectos de bolsa, que eu acho que é o mais importante, que é o do público aqui. São 4 e dentro do de bolsa tem 3 abaixo. Exato, são 12. São 4 pilares. Abaixo de cada pilar tem 3 aspectos. E a gente está falando de compensar prejuízo, acho que já dá pra gente entrar nesse tema, porque assim, posso compensar FI com FIAGRO, FI com FINFRA? Acho que a dúvida top 10, que todo mundo quer ficar compensando o prejuízo com outra classe de ativo. Qual classe que eu consigo fazer essa compensação e qual que eu não posso, que eu vou ter problema depois? Os FI, né? Os FI tirando o FINFRA. Tá, os FI menos o FINFRA, menos vamos FINFRA. lá. FIS e FIAGRO podem ser compensados entre si.
É tão claro isso que no próprio programa da Receita o menu se chama FIS e Fiagro. Tá. E isso não tem muitos anos. Se eu não Tá. me engano, nas 2 últimas declarações, essa é a terceira que tem um menu específico. Antes não era assim. O Fiagro ficava meio numa lacuna ali, num gap. Ninguém falava muito dele, podia compensar, não podia. A Receita cada hora respondia uma coisa. Mas de um tempo para cá tá muito claro. Você compensa FIS com Fiagro e Fiagro com FIS. Ah, eu posso pegar ações, eu posso pegar opções BDR? Não. E aí eu tenho uma analogia muito elegante, só que não, que é a do bonecão do imposto. Tá. Você imagina que você está dirigindo, seu carro está sem gasolina e você precisa abastecer. Aí você olha para um lado, tem um posto normal e do outro lado, é mão única, tá? Do outro lado, tem um posto com um bonecão inflável. Naturalmente, né, o ser humano, ele acaba indo para onde tem um movimento. E esse é o bonecão do imposto. Não é do posto, é do imposto. Esse bonecão, o braço direito dele é swing trade. Tá. Ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR. Certo. Não importa qual que é o tipo de ativo que você optou, qual a alternativa. Tá no swing trade, dentro dessas que eu falei, compensa tudo com tudo. Braço esquerdo, day trade, ações, opções, termo, futuro dólar, futuro índice, ETF, BDR, mesma coisa. E o corpo é o FIS e o Fiagro, Olá, que é a estrutura do bonecão do posto. E aí o seguinte, se você tenta misturar os braços dele, os membros dele, você consegue? Não. Você faz assim, ele abre, entendeu? Então não é possível compensar com outras classes. As classes compensáveis são FIS e Fiagro. Perfeito. Aí uma dúvida, assim, porque acho que é muito comum dos investidores também. Os FIIs e Fiagros têm os seus rendimentos isentos de imposto de renda. Os FIINFRAs têm não só os rendimentos, mas também o ganho de capital isento de imposto de renda. Qual é a necessidade, então, de declarar na declaração de imposto de renda ativos que têm isenção de imposto? Ai, que pergunta boa. Nossa pergunta é muito boa, porque a gente fala, declaração isento, né? de imposto de renda. Mas isso não tem imposto de renda. Declaração de imposto de renda, mas não tem imposto de renda. Não dá uma dissonância assim? Sim. Vamos lá. O problema está no nome da declaração. Meu Deus, que petulância a minha. Alô, Receita Federal! Já tem um tempo que eu venho falando isso. Não pode ser imposto de renda, é variação patrimonial. Toca aqui, rapaz! É isso aí. Declaração de variação patrimonial. O objetivo da declaração... Aí a Receita Federal ela fala que a palavra, porque a gente já mandou individualmente, claro, né, gente? A gente sempre faz umas consultas para a gente vai aproximando, vai perguntando, né? Vai certificando. E ela fala, não, mas tem o ajuste. Ajuste quer dizer que... Eu falei, mas você está ajustando o imposto. O ajuste, ele está relacionado à palavra imposto de renda. Ele não quer dizer patrimônio, né? Mas, enfim, eu acho que se o nome da declaração fosse Declaração de Variação Patrimonial, essa pergunta nem acenderia, né, esse desconforto de, mas é isento, por que eu tenho que colocar lá? Porque o que a Receita quer é ver a sua variação, independente dela ter tido imposto, independente de ter tido prejuízo. Concorda que prejuízo também não tem imposto? Sim. E tem que estar na declaração? Então, o que a Receita quer é todos os dados que vão comprovar a sua variação patrimonial. Mas é uma excelente pergunta, é da base, assim, é do fundamento, né? Então, por que colocar ali? Não faz o menor sentido, mas porque o nome está errado. O objetivo dela é para realmente colocar todas as informações. Ele induz para um caminho, mas na verdade as informações são muito mais amplas, né? Sim, buga, né? É. Buga. E a gente fala imposto de renda, declaração, imposto de renda, mas é isento. Ah, então beleza, então passa longe. Não. Variação patrimonial, você já pensaria, opa, tive uma variação aqui, vou colocar. Certo. E essa, assim, é uma das armadilhas que eu vejo que podem ter na declaração. Tem mais outras que você vê que os investidores costumam errar e tem muitas dúvidas? Tem. Essa do prejuízo, tá? Que não importa do ano anterior, mesmo você já tendo declarado e transmitido. Isso é muito importante. Já vale a pessoa compartilhar esse vídeo, mandar para o amigo dele, gravar a tela com essa parte do corte, porque as pessoas vão esquecer. Certo. E esquecem mesmo. Essa outra, de aquilo que é isento, tem que estar na declaração de variação patrimonial, porque agora eu já renomeei ela, né? E um terceiro, gente, esse aí também, assim, ele é de lascar. Você, quando paga a sua guia DARF, logo no dia seguinte, se você entra no Gov, que é o antigo ICAC ali da Receita, você vê o pagamento. Certo. Ou seja, ela acusou o que recebeu. Mostra o código, o dia que você pagou, o valor que você pagou. Ou seja, já tá no bolso da véia. A véia já tá lá,
tô feliz, recebi meu dinheirinho, né? Tá lá. É. Chega na declaração anual, a última linha do menu renda variável dos 12 meses, ou seja, 12 linhas, a última linha é imposto pago. Se você não preencher com a DARF que você já pagou, a Receita já recebeu. E se você não colocar aquele valor ali na declaração, você cai em fiscalização. É um grande motivo de fiscalização é esse. O imposto que você já pagou, ela já recebeu. Mas aí você tem que informar de novo na declaração anual. Mas não faz o menor sentido isso. Né? Pelo menos na pré-preenchida, poderia vir então, por que não? Se você não informa, você pode cair numa malha fina. Não, se você não informa, ela te cobra de novo. Te cobra de novo. Te cobra de novo. E aí o que você faz para ela extinguir essa cobrança? Você vai lá, retifica a declaração e informa. Aí ela, pum, cai a cobrança. Então é meio que assim, vou cobrar de novo, vai que cola, né? Vai que cola. Esse boletim se pagou, pô. E muita gente paga, tá? A gente trabalha muito lá no escritório com restituição de DARF paga indevida. Tanto por esse motivo, porque não foi inserido, seja pela pessoa ou pelo profissional que ela contratou, teremos uma história aqui sobre isso. Não, gente, é sério, você paga alguém pra você não ter um problema, aí você paga alguém e você continua com um problema. Pois é. Né? Que coisa! Mas enfim, essa questão ali dessa DARF, que muita gente paga, e prejuízo não informado. A Receita Federal, ela tá vendo as suas vendas. Porque ali tem o IRRF, certo? Se você teve prejuízo, esmorece, eu vou sair do quadro, tá, o editor? Você não preocupa não, precisa arrumar a câmera não. Você, eu não vou pagar, porque eu tive prejuízo. Né? A pessoa esmoreceu, tá lá, teve prejuízo, não quer fazer nada com nada. O que a Receita vai achar? Ela não sabe que você teve prejuízo. Certo. Ela tá vendo as suas vendas e não tá vendo nenhum resultado. Tá sonegando, é? Vou te mandar uma DARF aí pra você assustar, pra você perder uns cabelinhos aí, pra você ver se você paga. Ela vai que cola. Vai que você tá me devendo. Nem ela sabe. Ela arbitra um valor qualquer. Nossa. Qualquer. E manda. E tem gente que paga. Sendo que, na verdade, era só a pessoa retificar a declaração e colocar o prejuízo. Colocar a declaração. Olha que loucura. Então, acho que esses são os erros mais comuns. Então, você que tá aqui, já pode agradecer ao Clube FI pelo convite à contadora da Bolsa, que estou feliz de estar aqui também, porque você não vai cair nesses erros mais. E acho que um erro mais comum é o que eu cometi. No início ali, eu fico meio perdido com essa questão de declaração, de R. Você fala no início, quando você é investidor iniciante? Quando iniciante, ou quando você começa a ver que, poxa, agora você tem várias coisas, vários produtos investidos, investe em diversas coisas e fica meio complicado, você perde muito tempo, você delega isso para um contador, e é o que a gente estava falando, o contador às vezes é especialista em outros assuntos, especialista em PJ, e aí foi o que aconteceu comigo, foi que acabei delegando para uma amiga, e aí a amiga contadora e tal. Ela ainda é sua amiga? Só por curiosidade. Só amiga, não contadora mais. E aí, o que aconteceu? Fiquei há 3 anos só mandando a informação e naquele manda e fica que nem você, ele tava ali na cadeira. Já mandei. Já tô pagando, né? E eu achava que era só mandar as informações que eu tinha, que eu achava que era tudo, e não é tudo. E aí, o contador recebe e fala, beleza, ele mandou, vou fazer aqui o IR. E aí falta informação, tem essas pegadinhas que às vezes o contador ele não é dessa especialidade. E eu pedi a música no Fantástico, porque eu caí 3 anos seguidos na questão de ter que retificar a malha fina. E como que você foi comunicado que você estava dela, com pendente? Fala, tá com uma sinalização aqui no seu CPF. Olha, menos mal. Que bom que ela viu antes de você. Ela viu antes. Porque aí você pode falar também das consequências se ela não visse, se pudesse ter alguma restrição, etc. Quais impactos que isso pode ter, que eu também não sei. Mas aí beleza, porque todo ano tinha problema, eu já sabia que eu ia mandar e depois a gente ia ter que ver algum documento que faltou ou alguma coisa que não foi colocado para poder retificar. Então já tinha meio que esse processo, você manda e seja o que Deus quiser. Se vier algum problema, a gente vê. Não precisa ser assim, vamos lá. Em primeiro ponto, em defesa à nossa classe de contadores, tá, gente? O contador, ele não aprende isso na faculdade, ele não tem experiência com isso, ele não se especializou com isso. Você não vai num neurologista para consertar o seu joelho. Inclusive, eu tô até com o joelho machucado.
Fiz uma ressonância esses dias, por isso que eu lembrei de joelho. Então, dentro da área de contabilidade, houve essa necessidade dessa especialização. Porque como a faculdade já não ensina, ou seja, o profissional tradicional já não vai ter esse conhecimento, e quando a gente fala, eu até me posiciono mais como assessoria tributária do que próprio como contador, exatamente para começar a descolar as pessoas desse entendimento de que o contador vai conseguir fazer essa parte. Ele não vai. Lá no meu escritório, eu tenho um plano, que é o plano protegido, que a gente entrega o relatório pronto para o contador do cliente copiar e colar. Então, ele vai ter o contador tradicional e vai ter a nossa assessoria tributária para a gente entregar esse relatório. Claro que a gente tem um outro plano que a gente faz tudo também. Mas como muitas pessoas têm um contador, por exemplo, essa amiga sua na sua época, vamos supor que ela já fazia sua declaração há muitos anos. E aí você fala, contadora, tô entrando Agora em contato. Isso, aquilo. Agora tem esses produtos. Aí você vai falar com ela, tô investindo em criptoativos, em bolsa americana, em bolsa brasileira. O que cabe ao contador tradicional? Falar, eu não domino esse tipo de movimentação. Procure um especialista e só me mande o relatório que eu vou colocar certinho na sua declaração. Isso é o que cabe. Que é esse que ele tem que fazer? Seria o resultado das apurações. Aí que entra o meu escritório. O meu escritório vai fazer um rastreio junto à B3 de todas as movimentações que foram realizadas. A gente não tem esse rastreio na Bolsa Americana, nem de criptoativos, que a gente também atende. Aí a gente fica dependendo do cliente, de fato, mandar a documentação, mas tem um ponto que é crucial. Se você pede o extrato, se ele deixar de mandar alguma documentação, você vai saber. Então, a gente faz uma conciliação no extrato. Então, para a B3, a gente identifica todos os documentos que ele tem que mandar. Para a Bolsa Americana, a gente pede o extrato ali e não pode estar falhando nenhuma data. E para criptoativos, principalmente com o wallet, aí é um pouco mais complexo. A gente realmente fica meio à mercê do cliente, mas a gente já sabe dessa dificuldade de reunir documentação completa, que a gente fica muito no pé. Então, assim, tem o SDR que na hora que está conversando com ele já faz uma sondagem. Você investe com o mercado, quando que você começou e tal. Aí o closer abre uma call com ele, refaz a sondagem, pergunta de novo e depois vai para uma etapa de portal na qual a menina também pergunta para ele. Para a gente tentar exatamente não acontecer isso do nosso cliente, o investidor. Porque o mais difícil da tributação, pasmem, não é o cálculo, é a organização dos dados completos. A partir do momento que os dados estão completos, conferidos, com o extrato, tudo certinho, tá? Pronto, é só você aplicar uma inteligência de cálculo ali. A nossa empresa tem software. A gente vai jogar no software, o software tem inteligência. É claro que essa inteligência precisa estar sendo alimentada com os eventos corporativos, amortização de FIIs, outros eventos corporativos. Mas o mais difícil é a documentação. Então, a sua contadora, ela errou, de fato, no mais difícil, que é a documentação. E, assim, teve a revisão e eu sempre... Aí, troquei de contador, né? E aí as coisas começaram a andar melhor. Mas assim, esses casos... Você acha que seu contador tá fazendo o seu cripto certo? Eu continuei com o mesmo erro. Por quê? Eu falei, agora não veio o problema, então agora tá certo. Mas só que tem um prazo, né? Acho que são 5 anos, né? De você poder fazer algum tipo de revisão. Nos últimos 2 eu não tive problema, mas nos 3 anteriores a esse eu tive esse problema. E também... O que aconteceu foi que eu comecei a ser especialista em FIIs e tal, e aí também trouxe a família para investir em fundo imobiliário. E também trouxe esse problema para a família inteira, inclusive pessoas que são totalmente leigas em investimento. Por exemplo, a minha mãe, que vai fazer a declaração, ela me pergunta o que é o código, né? Ela falou, não estou achando o código... E aí explicar que é o ticker e tal, porque ela achava que era um... Mas para sua mãe, você só monta a carteira, você vai balanceando ao longo do ano, como é que você tá fazendo? Então, ela comprou aqueles ativos e não rebalanceou mais e tá carregando até hoje e só reinvestindo nesses mesmos ativos. Entendi. E ela faz dessa forma e agora também tá usando o meu contador. Então, já faz o meu e o dela. Sim. Nesse sistema de que ele já meio que sabe que já são os mesmos ativos. E eu também reduzi muito agora essa questão de ativos que eu investia. Chegou a 40 e tal, agora é 25. Então, não é tão mais difícil também já... o seu relatório para declaração, ele daria no mínimo 40 páginas, né? Caramba. Porque cada ativo... E eu não colhei esse negócio, pra você ter uma ideia. A gente tá passando até por uma... Ó, Senhor, mas eu ouço isso todo dia. É muito... Eu acho que, assim...
Vamos falar de questão de incapacidade ou de travas, tá? Tanto ao contador quanto ao investidor. Não é que o contador ele é incapaz de fazer isso, mas é que ele não tem ao redor dele demanda suficiente para ele se especializar. A quantidade de investidores ainda não é suficiente para ele pegar alguém do escritório lá, fazer um curso, estudar, se especializar. Igual vocês falavam que antigamente no banco, os FIIs, a pessoa cuidava de falava, cuida de FIIs aí também. Exato. Né? Exato. Não tinha No escritório nem dá isso ainda. No escritório ainda nem dá. Cuida dos investidores ainda. Ainda não tem, aparece 1, 2 por ano. Certo. E ele cheio de declaração para fazer, cheio de coisa, cheio de empresa para poder E é cuidar. Coisa de patrimônio, o cara vendeu, isso. comprou Então não é carro, questão de imóvel. incapacidade, é questão de oferta e demanda mesmo. Agora, quanto ao investidor, também não é questão de incapacidade, gente, mas é questão de... É tão burocrático. É um negócio que vai te tomando tanto tempo e é uma informação ali, aí você recebe um informe daqui, outro daqui, aí tem o do banco, aí na hora que você vê tá o mesmo informe, peraí, a administradora mandou o informe, o banco também mandou. Ah, não, essa informação é a mesma. Você tem a mesma informação em 2 documentos diferentes. Então, eu acho que assim, a B3, ela... O site dela tá muito bom para você olhar todos os rendimentos. Então, quem precisar fazer uma checagem ali na pré-preenchida ou nos informes em mãos, utilizar a B3. Inclusive, lá na contabilidade, desde meados do ano passado, a gente subiu o nível da B3 para cima de informe. Por quê? Vamos lá. O informe, eles falam que é o documento fiscal, que tá ali, tá lacrado, tem que estar na declaração. Mas quem emitiu o informe não pode errar? Certo. Vocês já viram informe errado? Sim. Pronto. Beleza. A B3, o crédito financeiro passa por ela manda ele para a instituição. Financeiramente, a chance dela de errar é maior ou menor? É menor. Muito menor. Então, a gente está entendendo que a fonte mais segura agora de proventos está sendo a B3 e não os informes. Certo. Tem muito erro. Não, gente, a pré-preenchida nem... Tô colocando Isso ela em terceiro nível. Tô colocando ela em Tá. terceiro nível. Porque a gente tem que colocar um nível de checagem. Sim. Porque se você checa, os 3 são diferentes, qual prevalece? Porque pode pensar assim, pré-preenchida, quem preencheu? Foi a Receita, certo? Essa é muito boa. Então, se eles preencheram errado, o problema é deles. Essa é tão boa quanto a pergunta do nome. Essa é tão boa quanto a do nome. Vamos lá, vamos esclarecer esse ponto, porque ele eles tinham que colocar algum outro nome também. Porque Não foi preenchido. Tá. Para não confundir. Tudo bem, Sugestão ela pré-preenche. de Não, pode ser. Ou então, assim, informações recebidas pela Receita. Tá. Porque ela, de fato, é isso. A Receita Federal, ela não produz dados. Ela só intermedia dados. Tá. Então, quando alguma empresa manda a informação para ela, o papel dela é só intermediar. Se a empresa mandou a informação errada, ela só está intermediando. Ela não audita aquele dado para poder colocar na pré-preenchida. Tá. Então, eles colocaram o nome como fim do pré-preenchido. E aí a pessoa, como é a Receita que tá mandando, já confunde. E não é, ela tá só intermediando informações. Então você tem ali o sistema de intermediação. Esse ainda eu não pensei no nome, porque o de variação patrimonial, você matou a charada muito rápido. Pensa no nome aí, eu acho que você é bom de nome. Vou pensar um pouquinho aqui. Pensa aí. Mas o fiscal da Receita Federal, na última coletiva de imprensa, ele foi muito categórico. Ele falou, eu adorei essa frase. A Receita Federal não produz informações. A gente só coleta e disponibiliza para você ver se está certa. Tá. Porque nós vamos cruzar essas informações que estamos recebendo com as informações que você colocar. Então, antes de cruzar, a gente já está te mostrando quais são as informações que estamos recebendo. E aí, ok, então tá claro isso aí, né, pessoal? Então, dito isso, se ela só intermedia, ela não se responsabiliza. Uma vez que ela não se responsabiliza, cabe ao contribuinte, ao pagador de imposto ali, porque eu acho também a palavra contribuinte, eu não estou contribuindo, estou pagando imposto, eu não estou contribuindo, estou pagando. Contribuindo só ser 0,5% de imposto, aí eu contribuo um pouquinho, né? O pagador de imposto da ponta aqui, que somos nós que temos que conferir, alterar se tiver algum dado errado, excluir se tiver algum dado que de fato não confere ali, está totalmente errado. Umas coisas malucas. Incluir e se responsabilizar. Toca aqui, Receita Federal. É o high five da Receita da pré-preenchida. Pré-preenchida é um high five, entendeu? É um high five. Tem esses 5 itens. Perfeito. Excelente. Então, a gente tem que priorizar de acordo com a ordem com que a informação transita. Então, chega primeiro na B3, a B3 passa para instituições, seria o informe, e depois passa para a Receita, que é pré-preenchida.
A Receita passa para a instituição, para o extrato da instituição, a instituição produz o informe. Essa produção de informe é um TI que está puxando esse dadinho e gerando o documento. E aí, se esse processo vai estar sempre certo, a gente sabe que uma hora ou outra vai falhar. Só que assim, isso é uma priorização interna nossa que nós decidimos fazer porque nós nos responsabilizamos por cada cálculo, cada CPF que está lá dentro do escritório e que nós fazemos toda a apuração. Ah, mas isso está escrito na lei? Absolutamente, não está. Se for olhar pela lei, você tem que seguir o informe. Só que não faz sentido. Tem muito informe com valor errado. E eu não vou colocar o patrimônio, a variação patrimonial do meu cliente com um equívoco ali. Então, eu prefiro confiar na B3. E em muitos casos, quando o valor é muito diferente do informe, a gente notifica o cliente de, olha, entre em contato com a instituição, porque esse informe, ele está errado. Ela vai mandar esse dado para lá, a gente está informando o dado que entrou no seu extrato, que está no seu bolso. Eles estão informando o outro. Já entra em contato antes que dê malha fina. Então, assim, é uma priorização interna nossa, que nós estamos nos responsabilizando fazer esse fluxo. Caso você queira fazer, a responsabilidade é sua. É sua, é sua. Mas eu acho que o bom senso, ele tem que prevalecer acima de normas e instituições. A gente tem que usar muito o bom senso. Eu acho que assim funciona melhor. E vamos supor, não declarei, esqueci, pulou o ano, como que eu faço? Por que você esqueceu? Você não segue a contadora da bolsa? Não sigo a contadora, não baixei o guia de declaração. Não é meu cliente? Não baixou o guia do Clube baixou. FI? Não, ali tem 3 opções. Ele pode seguir a contadora da bolsa, fazer sozinho. Ele fala, nossa, eu queria uma coisinha mais estruturada. Baixa o guia do Clube FI de IR, vai lá, segue o passo. Vai ter uma hora que ele vai ficar zarou, ele vai falar assim, Deus me livre! A vida já é cheia de problema. Vou passar pra quem quer fazer. Aí vem pra contadora da bolsa contabilidade. Pode fazer esse trajeto aí que funciona. Beleza, só que ele não fez, ele é o cara largado ali na cadeira, comprou esse... Um primo meu aí esqueceu. O cara largado na cadeira, Quais que são as implicações, até onde, sei lá, vou ter que pagar multa, vou ter o CPF cancelado, não vou poder viajar, não vou... O que acontece? Tá. A primeira penalização da veiazinha da Receita, porque ela é astuta. Tá lá, você não vai me pagar meu dinheirinho não, né? Vou no seu calcanhar de Aquiles. Qual que é o calcanhar de Aquiles do cidadão, gente? O CPF. Certo. Você não consegue fazer nada sem CPF. Você não faz um Pix. Seu cartão uma hora não vai passar, na hora que o banco for atualizar seu cadastro e ver que seu CPF tá com problema ali, você não vai conseguir passar cartão. Não renova passaporte. Não compra remédio controlado, né, editor? Ah, ele riu ali. Coitado, gente. Eu nem sei se ele toma remédio controlado, mas eu tenho que pegar alguém pra Cristo toda vez que eu falo isso. O que mais que acontece? Financiamento de imóvel. Pô, se estou para escolher o apartamento, né? O flatzinho aqui de São Paulo, para eu não ter que ficar em hotel e tal. Custou. Aí, na hora que vai sair, não vai conseguir. Financiamento de carro, enfim. É muito caro. Eu falo assim, a alma do cidadão é o CPF. É o CPF dele. Então, essa é a primeira restrição e a mais eficiente. E ela acontece decorrente da não entrega. Então, se você caiu em algum critério de obrigatoriedade e a Receita Federal tem lá os pauzinhos dela para saber se você está obrigado ou não, e ela não vê uma declaração lá transmitida, ela vai lá e coloca o CPF na situação pendente de regularização. Esse é o nome técnico que aparece ali na hora que você consulta. Consultar CPF, põe data de nascimento, CPF aparece esse nome. Opa! Ó, tá vendo? Até o microfone falou, não quero ter CPF pendente de regularização. Me tira fora dessa. Deixa minha alma aqui. E o segundo tipo de penalização é, de fato, a fiscalização, a malha fina, envio de juros, envio de multa. Tudo isso altamente resolvível com uma linda retificação, tudo certinho. A Receita vai lá e resolve tudo. Você não precisa nem abrir processo administrativo. Por favor, volta meu CPF aí, por favor. Baixa essa guia de DARF que você me mandou aqui, baixa essa notificação. Não precisa fazer nada. Você corrige a declaração inteirinha, faz as apurações certinhas com um especialista, de preferência um especialista que entenda, e aí retifica certinho, envia, pum, ela vai tudo azul, ela muda a música, entendeu? Primeiro ela tá lá, querendo pegar seu dinheiro. Mandou a declaração certa, ela, tudo bem. E aí atrasou, tem multa, certo? Se você Sim. atrasou... Se você atrasa a transmissão, que esse ano o prazo é até dia 30/5, sexta-feira, dia 31 é sábado, então tem que entregar até 30/5, sexta,
E há uns 3 anos a gente está com um prazinho mais estendido, os contadores agradecem. Mas todo mundo deixa para última Todo hora, mundo. né? Mas na verdade pra Eu gente me é porque a gente incluo nisso. consegue atender um fluxo maior, Certo. sabe? Dentro do prazo. Porque antes eram só... Depois de pandemia, né, que aumentou. Pós-pandemia, a Receita nunca mais voltou o prazo. Manteve o prazo ali de quase 90 dias. Excelente pra gente. Apesar que, se você olhar pro indivíduo, pra ele não interessa. Que ele vai fazer lá no final. Mas se você olhar para um fluxo de milhares de declarações, quando você tem um prazo maior para fazer, Para você mesmo. você consegue garantir um sono melhor para os seus colaboradores lá, porque todo mundo fica louco nesse período. Mas, caso a entrega não seja feita dentro desse período, você vai pagar no mínimo R$ 165,74 de multa. Esse valor pode aumentar, porque caso essa declaração tenha imposto a pagar, que não se refere às operações de bolsa, outras coisas, tá? Na hora que você fez o abatimento ali de pensão e de estudo e da renda que você recebeu, pronto, deu lá, ia repagar. E aí tem um percentual em cima desse valor também, por isso que a gente fala no mínimo. R$ 165,74 vai ser cobrado. Tá. Mais que isso vai depender se essa declaração tem IR a pagar ou não. Beleza. Perfeito. E aí você falou, né? As pessoas normalmente vão fazer no final do prazo, né? Naturalmente. Mas só do que a gente conversou aqui hoje tem que checar 3 fontes de informação. O informe pode vir errado, você tem que falar com o administrador, esperar voltar. Reunir. Aqui a gente falando só de investimentos, mas tem a renda total da pessoa, né? Então é muita coisa para conferir. Quais são as dicas que você dá para a pessoa poder se organizar ao longo do ano, digamos, agora 2025, para a declaração 2026 ficar mais rápido, mais fácil? A sua própria pergunta contém a resposta. Você perguntou muito bem. O que você tem que fazer ao longo do ano? Deixar tudo certinho. Como deixar tudo certinho ao longo do ano? Vamos lá, pessoal. Quem está em renda variável já passou algumas etapas. Você já passou de dívida, você já passou de finanças pessoais. Não, finanças pessoais, já pagou suas dívidas, já tem uma renda, já começou a reserva de emergência, já começou os pezinhos no FIIs, normalmente, né, o pessoal tá fazendo essa trajetória, depois você foi para outros ativos. Você já fez essa escada. Nessa escada, logo nos 2 primeiros passos, que é ali as finanças pessoais e a sua renda, você já faz um balanço mensal da sua vida, porque todo mês você aporta. Todo mês você já está separando um valor ali para poder ver quanto que vai sobrar para você poder aportar, seja na reserva de emergência, seja... Então, logo ali nesse momento basilar, que é esse hábito mensal de você ver o quanto que você ganhou, o quanto que você vai gastar, o quanto que você vai investir, é só inserir nesse hábito a tributação. Quanto que teve de resultado as minhas movimentações em bolsa? Quanto que teve de resultado o meu trabalho na minha empresa? Se você ganha comissão, por exemplo, não vai ser um valor fixo. Você vai ter o seu fixo e você vai conferir a comissão. E aí você vai dar uma olhadinha, tive essas vendas, deu esse valor mesmo. É mais ou menos a mesma coisa. Você vai lá na bolsa, comprei mais ativos, deixa eu atualizar meu estoque, que é a carteira. Vendi, deixa eu ver qual foi o lucro, qual foi o prejuízo. E já deixa tudo compiladinho mês a mês, porque a própria declaração anual, ela requer a informação preenchida de forma mensal. Então, a apuração, a tributação é ao longo do ano. A declaração anual é só a cerejinha do bolo, entendeu? Só que o pessoal deixa para fazer o bolo, confeitar o bolo, jogar a cereja, tudo ali no final do prazo da declaração. E aí vai ter multa por atraso de DARF, se tiver, não só da declaração, mas ao longo do ano, quem não pagou DARF, vai pagar a multa. E a multa é limitada a 20%, mas os juros é diário, baseado na taxa Selic. Então, é como se todo dia tivesse um buraquinho no seu bolso, assim, tá caindo uma moedinha, sabe? Todo dia, não é possível. O cara tá na bolsa pra ganhar dinheiro e deixa aquele buraquinho ali no bolso. Caindo. Não é possível. E a gente separou também algumas dúvidas que são muito, assim, levantadas toda vez que você vai fazer declaração, principalmente para FIIs, que é a questão da colocação do CNPJ, né? É o CNPJ do fundo da administradora. Eu sei que houve várias consultas, né? Tiveram consultas. E qual que é a solutiva para isso? Porque você tem o fundo, ele é gerido por um gestor que tem um CNPJ e eu tenho o CNPJ do fundo. Só que quem paga o dividendo é o administrador, que nem sempre, quer dizer, 99% não é o mesmo que seja o mesmo banco. Você tem CNPJs diferentes ali do administrador e do fundo e são números diferentes. Qual que tem que colocar na hora de for informar ali pro Leão? Nossa, esse aí já foi, assim, um problema de longos anos, porque a Receita nunca se posicionou. Até o dia que ela se posicionou,
Nossa, que alívio quando ela deu a resposta. Aham. É o CNPJ do fundo. Ela não quer da administradora. Tá. E a gente percebeu esse movimento. Agora sim, olhando para a Caixa, eu não consigo entender porque que ela pensa assim, não. Mas ela pensa assim, tá? Eu não vou brigar com a véia nesse quesito Porque pequeno. ela manda da administradora, é isso? Ela preenche o CPF Preenche do fundo. Do fundo. Do próprio fundo. Tá. Quando a própria declaração anual teve alteração no layout de bens e direitos, incluindo ali embaixo uma seção que chama rendimentos associados, então quando você preenche o ativo com o CNPJ do ativo, ou seja, o CNPJ do fundo, e ali embaixo você já coloca o rendimento isento ou exclusivo, no caso de FIIs vai ser rendimento isento, nessa própria aba de rendimento isento, já puxa automaticamente o CNPJ do próprio fundo. E aí, na hora que a primeira a primeira mudança de layout que ela fez isso e que a gente viu aquele CNPJ, a gente falou, opa, ela então deveria ter deixado vazio. Se ela está pré-preenchendo com o próprio CNPJ do bem, ou ela errou feio, ou ela deveria ter deixado vazio para a gente trocar pelo CNPJ da administradora. Fizemos consultas individuais e todos os setores, porque quando você consulta na Receita, você não vai num setor só não, tá, gente? O dia que vocês quiserem consultar na Receita, eu vou dar uma dica de ouro. Tá. Você vai mandar para 6 e-mails e vai cruzar 6 respostas. Nossa. Porque tem divergência. Caramba. Essa, então, de CNPJ sempre teve. E aí, enfim, todas as 6, pum, é o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário. Tá. E na pré-preenchida também tá vindo o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário. Tá, perfeito. E um caso específico de o ticker ser diferente, né? O recibo de subscrição. Como que... Porque a pessoa, para quem não sabe, às vezes os fundos crescem através de novas emissões. Sim. Quando ela participa de uma emissão, ela dá a ordem de falar, não, quero participar. Aí o fundo, beleza, mas não vai ser esse código que vai estar dentro até essas cotas serem convertidas. Você vai ter lá o ticker, ao invés de ser 11, 12, E ele 13, paga rendimento. e ele paga rendimentos proporcionais a esse período. Então, como que fica essa questão na declaração? Tem 2 maneiras de você tratá-las. Como nós somos da linha extremamente conservadora, que vai gerar o mínimo de ruído com a Receita Federal, tratamos com independência, vamos dizer assim, um lançamento para cada ativo. Então, a subscrição, nós vamos lançar lá, situação 31/12 zerada, porém, ali em rendimentos isentos vai estar preenchido. Então, a gente prefere tratar de forma... A gente já tratou junto, tá? Durante um período. E aí teve um pequeno ruído ali com alguns clientes com dúvida, tudo nem foi com a Receita. Os clientes com dúvida, eu falei, peraí, se o cliente está tendo dúvida, porque a Receita Federal é como se fosse o cliente que não entende nada de tributação, tá, gente? A Receita... É sério, eles não têm um conhecimento muito profundo. Então, assim, o que nos alertou foi, se o cliente está tendo dúvida, o auditor da Receita que está entrando lá agora, que está sendo provido, ele também vai ter dúvida. E por que não tratarmos separadamente para termos uma conduta mais conservadora e ficar mais explícito na declaração? E aí a gente mudou, colocando separadamente. Mas pode fazer das 2 formas. Perfeito. E também tem o caso da venda, né, do direito, que a pessoa pode falar, não quero participar dessa emissão, quero ter problema, porque pra mim só traz problema a venda de direito de subscrição. Você não vai ficar rico, é um dinheirinho que não faz diferença É um nenhuma, tiquinho desse tamanho, dá um trabalho no IR danado. mas existem essas vendas. Como que fica em relação ao campo, o imposto também na hora que ele... Tá, a venda de direito de subscrição, por mais que ela é proveniente de FIIs, ela não é um FIIs. Tá. Ela é um direito. Ela é mercado à vista. Tá. Então, esse direito você está negociando ele no mercado à vista. E mercado à vista na declaração anual é no menu renda variável, swing trade, day trade. Caramba, é em outro... É outra... porque o FIIs, ele te gerou esse direito. Mas a partir do momento que essa negociação acontece, já não está mais no âmbito de mercado de FIIs, já não é mais a tributação de FIIs. Vai lá para direito de subscrição, tanto de uma ação normal, é igual o direito de subscrição de ação normal que você vende também. Você imagina, tem aqui o de ação, tem aqui o de FIIs, os dois geraram direito. Esse direito é uma outra geração, sabe? É o filhinho dele ali. É um outro nível, é uma outra tributação que é a tributação de mercado à vista, de swing trade e day trade. Entendi. Eu já vi erros, assim, crassos, mas
do investidor iniciante que vê lá o direito de subscrição, vê que é o mesmo ticker e parecido, começa a comprar direito de subscrição. E ele tá achando que tá comprando um ativo por um preço de banana. Mas a ganância leva a gente para ganância. esse lugar, entendeu? O lugar de você se embolar todo. Pois é, e aquilo vira, né, pó, porque vai perdendo valor. E perdeu tudo. E perdeu Não tem tudo, como compensar esse prejuízo. E não tem como compensar. Não tem como. Pangou, gente. Quis dar uma desperto, porque achou que estava comprando cota que era de R$100 por centavos, comprou um caminhão. É a mesma coisa que você comprar uma tudo. caixinha de morango e uma caixinha de morango apodrecer. E aí, você vai lá no vendedor e vai falar, eu fiquei 4 semanas aqui, a caixinha na pia apodreceu. Cara, essa caixinha aí tinha um prazo de validade. Você não viu, não? Não é possível. Você não sabe que uma fruta tem um prazo de validade? É como se fosse o direito de subscrição, entendeu? Isso chega direto. Tá meio esquisita a analogia, mas vocês, né? Tá ótimo. Isso Vai pra chega pessoa direto, entender. Chega direto pra mim e eu falo, vende. Não, mas eu vou esperar porque vende agora. Vai lá e vende. Porque quanto mais tempo ele deixar isso passar, mais tende a zero esse valor. E aí a perda, quanto mais imediata for, eu sei que tem a questão de oscilação de preço, que pode ser que suba, mas o mais correto seria ele corrigir esse erro. Que nem, já aconteceu comigo. Fui comprar um papel, vendi sem querer. Fiquei short, Também já fiz isso. tomou aluguel e assim, tá dentro do jogo. Eu fiz day trade, porque eu desesperei. Eu ia comprar. Eu tava no Uber aqui em São Paulo, essas viagens que eu faço, né? Pra gravar de convite. E aí eu ia aportar. E eu cliquei em vender. Eu falei, não, eu quero esse ativo de volta, Aí eu comprei. Eu falei, nossa, eu acabei de fazer um day trade. Peraí. Bugou. Eu sou a própria contadora da bolsa, eu sou holder, exatamente. Eu não sou day trader. É isso. É igual a criança, se vê um copo na amarelinha, Guaraná, não, mãe, é cerveja. Ferrou. Aí já é tarde, né? Aí já é tarde. E eu tô engatando aqui, leva um monte de pergunta, mas se você quiser me interromper. Agora tem também essa questão do aplicativo, né? Não tem. Não tem. Você tá achando que tem? Eu tô achando, porque eu vi o... Não, para investidor de bolsa você não pode usar. Não pode usar isso. Não. Mas assim, isso é receita, palmas, receita. Né? Falei vários pontinhos aqui de botox, melhoria que você tem que fazer ali no... né? A velha da receita, vários botox que você tem que fazer no nome, né? Dali uma coisa, prejuízo, mas essa parte foi boa. Sempre que surgiu o aplicativo e que ele já começou a funcionar, nós nunca recomendamos que as pessoas usassem. Em primeiro lugar, porque não tinha todos os campos. Então, se a pessoa às vezes operava opção ou algum outro tipo de movimento, ali só tinha mercado à vista e olhe lá. Aí, na hora que ela via, preenchia tudo pelo aplicativo. Ficou faltando. Não, então peraí, deixa eu importar pro desktop. Nossa. Perdia tudo. Não estava conseguindo. Aí eu tinha que preencher a declaração toda de novo. Esse é o primeiro motivo, não tinha todos os campos. Segundo motivo, que para mim é até superior que o primeiro. Você quer um buraco mais negro e maior do que esse aqui? Você pega isso aqui, gente, pra você fazer uma coisa, na hora que você vê você tá fazendo, outra completamente diferente. É o ambiente de mais desatenção do planeta. Você vai na Times Square hoje, com aquele monte de banner assim, ó, pra tirar a sua atenção. Não vai conseguir tirar a sua atenção do celular. O maior ambiente de desatenção hoje da face da Terra é o celular. Então, como que você vai fazer uma atividade complexa que requer que você não erre uma vírgula? Um zero. Se você erra um zero, Já era. Tá. Você tá colocando lá 10 mil. Se você aumentar um zero, vai para 100 mil. Entende a diferença? E aí, esse ano, a Receita Federal foi categórica, parabéns, Receitinha, e falou, é vedado o uso do aplicativo para investidores de bolsa. Vedou porque ela não conseguiu a parte tecnológica que de fato vai funcionar. E aí, eu acho que veio a questão também dos investimentos offshore, que ela arrumou uma confusão ali no preenchimento, que agora a tributação de offshore não é mais mês a mês, para quem investe na Bolsa Americana, enfim. E aí, na hora que estava falando renda variável, o pessoal estava achando que podia colocar Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, já não tinha campo. Ela falou, tira esse negócio aqui, depois a gente melhora e talvez depois ela volte. E assim, tem dezenas de outros casos específicos. Nós colocamos no guia um material anexo também ao nosso guia prático de declaração, que são as dúvidas frequentes, que a gente tratou algumas dúvidas aqui específicas, mas lá, sei lá,
troca de ticker, troca de administrador, Amortização. amortização. A amortização, eu sei que você quer saber sobre amortização. Eu não vou responder aqui, você vai ter que baixar o e-book. Sobre amortização, sobre o... Não mudou nada, assim, é o mesmo administrador, mesmo fundo, só que mudou o ticker. Houve a fusão, houve questões de fundos, que era um fundo, que aí ele se livrou de um fundo que estava lá dentro, viraram eventos dois corporativos. fundos diferentes, de códigos diferentes. Como que fica essa questão de preço? Então, esses casos que são muito específicos, que provavelmente você vai ter que buscar lá dentro do nosso FAQ. Então, tem tal fundo, já vai estar lá. O plano já separou os casos. Não, aí ele vai lá no FAQ de vocês, depois tem que ir no fato relevante, no RI da empresa, fato relevante, para ver o fator de conversão. Para ver o fator de conversão e aqui fazer esse ajuste. E ele deveria ter acompanhado isso durante essa mudança, porque tem a questão de enviar um preço médio, não é? É isso, porque se você não envia o preço médio, acho que as pessoas não estão sabendo o que a gente está falando. Vamos explicar desde o início? Vamos repaginar tudo. Vamos repaginar. Vamos lá. Se acontece um evento corporativo, não vou nem entrar em nomes, tá? Só para poder ficar bem simples. O que é evento corporativo? Seria o que a gente está falando de... Evento é uma coisa que tem movimento, né? Vamos lá, corporativo, movimento dentro da empresa. Então, assim, aconteceu um movimento dentro da empresa, que a empresa quer que ela cresça. Para isso, ela decidiu que vai mudar o nome do ticker, ou que vai fazer uma venda, ou que vai amortizar, que vai diminuir. Não, eu não quero mais disponibilizado na B3 ali para investidor externo 1 milhão. Eu quero agora só 500 mil. Mas esses outros 500 mil que tem ali comprar? Não, eu te devolvo, eu te dou o dinheiro de volta. Me devolve meu produto aí que eu te dou o dinheiro de volta. Beleza, isso é mais ou menos a amortização. Você quer arrematar ela aí, essa parte? Só lembrar que a amortização, ela não é rendimento, né? Ela é uma devolução do seu próprio dinheiro. É isso. Perfeito. É isso. Você comprou ali, eu fui na sua loja, eu comprei uma blusa. Você vai me ligar e vai falar assim, devolve a minha blusa agora. Você comprou 10 blusas, ela fala assim, uma blusa eu preciso que você me devolva aqui. Tá bom, vou aí te devolver. E aí, ela vai te pagar, só que essa loja já entrou em promoção, já comprou novo estoque, já atualizou o estoque, né? Essa loja já tá com outros valores. Qual o valor que ela vai te devolver? Aí você vai pegar a nota fiscal e vai falar, tá aqui, eu paguei tanto, então é isso que você me deve. É isso! É só isso, gente. Perfeito. A amortização é isso. Perfeito. Então, se acontece uma amortização, só que aí vem um problema de conduta do mercado, né? Eu não entendo como é que vocês enxergam isso, mas assim, se a empresa, ela decidiu amortizar, ela que obrigue o investidor e bata lá na porta dele e fala qual foi o custo de aquisição. Ou que ela que busque isso na B3, ou que ela busque isso em algum lugar. Eles pedem para enviar, e se não enviar, eles vão considerar onde mais prejudica. Porque ele não vai ter informação. É a menor cotação histórica. E a menor cotação histórica. É isso. Você vai pagar o maior imposto possível. O maior imposto possível. Então, assim, eu entendo que se a empresa está decidindo por isso, ela que arca com as consequências disso. Eu entendo que o investidor, o ideal é que ele acompanhe a empresa também. Né? Mas assim, existem outras formas dela pegar a mãe do Danilo. Pois é. Será que acompanha? Não sei. Não sei. Nossa, ela foi gentil. Claro que não acompanha. Ela é mãe do Danilo. Ela não vai acompanhar. Então, se o Danilo não estiver acompanhando, ela deve pagar o maior imposto possível se tiver amortização. E aí tem que entregar a nota. Mas por que nós chegamos nesse assunto de amortização? Por causa do FAQ, das respostas e perguntas. FAQ, respostas e perguntas, e aí você quis abordar essa questão da amortização e a gente acabou caindo na questão do preço, do envio do preço. Isso. Mas aí tem um ponto muito importante, né, que a gente não tinha falado até aqui. A questão da situação que pede lá nos bens de direitos em 2023, aí 2024. Eu vejo que tem muita gente que confunde aqui. Essa situação, eu pego lá a cotação no final do ano, multiplico pelo meu número de cotas, ou é feito de uma outra forma? O preço que eu paguei, no fundo, quando eu comprei ele anteriormente. Como que é feito esse cálculo da situação? E se esse campo chamasse custo de aquisição em 31/12? Olha, facilitaria também. Não facilitaria? Mais um botox para receita. Mais um botox para receita, né? Um liftzinho ali, não é possível, gente. A questão é, situação, mas que palavra mais, né, solta, assim, né? Então, apesar de eu ser da matemática, administração e tudo, gente, as palavras dominam o mundo, as palavras dominam o pensamento, elas direcionam o pensamento às dificuldades ou às facilidades. Ali é custo de aquisição dos ativos em 31/12. Perfeito. Então, sempre custo de aquisição, não é a cotação. Por que não é a cotação? Vamos lá. Se você comprou uma casa e essa casa, por algum motivo, valorizou horrores,
porque na região ali fizeram alguma melhoria, alguma Comprou um fundo coisa. imobiliário que subiu absurdamente uma casa. A casa você não permanece ali com o mesmo valor na declaração? Enquanto você não vender, esse valor na declaração não vai mudar. Quando você vender, ele vai zerar e você vai pagar ganho de capital. Mesma coisa o fundo de investimento imobiliário ou outros ativos que tem de renda variável. Perfeito, perfeito. E o que é muito comum hoje e que até gera mais dúvidas é que assim, as pessoas investem em várias corretoras diferentes. E aí existem essas dúvidas de, poxa, como que fica essa questão de preço médio se ela compra o mesmo ativo em coisas separadas? Então, acho que esse é uma outra pergunta que eu acabei vendo que surge toda hora. E antes, nos fundos imobiliários, a gente tinha a questão de corretagem que era muito forte. Então, houve, né, no passado, uns 4 anos atrás, uma briga muito grande entre as corretoras em baixar essa corretagem, principalmente para FIIs e ações, até que ela chegou a zero. Hoje, isso é muito comum ser sempre zero para FIIs. Só que nesse período as pessoas iam abrindo as corretoras onde tinha onde tinha a menor taxa para você fazer as suas operações. Você também? Eu também, claro. E aí você se depara em 5, 6 corretoras diferentes, até isso ser zero, né? Até você voltar e concentrar tudo em uma. E como que fica essa questão de declaração para esses casos? É um belo de um limbozinho também aí, sabe? Aí a gente vamos de novo para aquele querido, amigo, maravilhoso bom senso. Tá, certo. O que acontece? Quando a gente não está falando de FIIs, estamos falando, por exemplo, de ações, no swing trade, no day trade, só é considerado day trade. Calma, tá, gente? Eu vou responder sobre FIIs. Só para vocês entenderem a linha de raciocínio. Só é considerado day trade quando você negocia o mesmo ativo, no mesmo CPF, no mesmo dia, na mesma corretora. Na mesma corretora. Então, se eu comprar um ativo numa corretora e eu tenho esse ativo em outra corretora também, eu já tinha, e vender em outra, não é considerado day trade. Logo, isso exige que o controle seja feito separado por corretora, porque a gente não sabe quando que o cliente, o investidor, vai comprar em uma, vai vender em outra, para a gente considerar aquilo day trade ou não. Ok. Partindo desse pressuposto, e também um adicional nesses 17 anos de empresa que vai fazer agora, mais de 10 mil CPFs atendidos, teve um único cliente nosso que ele teve ali a Receita abriu ali uma pequena notificação perguntando aonde estava custodiado o ativo. Isso foi lá atrás. Depois disso, todas as declarações a gente coloca o ativo e aonde está custodiado. Então, devido a esses 2 eventos, né, seguindo essa linha de raciocínio, para o FIIs não tem a questão do day trade. A tributação vai ser sempre ali 20%, é meio que irrelevante. Mas seguindo esse outro ponto que vamos ser o mais claro possível da velha da Receita ali, porque ela já não tá boa das vistas, né? Já tá muito velha. Quanto mais a gente deixar explícito, melhor. A gente faz a separação por instituição financeira. É uma instrução da Receita? Não. A Receita se posiciona em alguma coisa, cada hora se posiciona de um jeito. Então, fica Deus dará. E tem as terminologias que você disse, né? Tem ações, você tem eventos de JCP, que também é distribuição de capital, FIIs, dividendos, e isso tem que também separar tudo bonitinho em campos diferentes dentro do programa, certo? Na verdade, dividendos e rendimentos são rendimentos isentos. Entra como rende isento. A Receita até abreviou um pouquinho, rendimentos isentos. Mudou. Na verdade, é que lá em Bens e Direitos, como ela criou uma seção rendimentos associados, ela só colocou um atalho do menu rendimentos isentos e menu rendimentos sujeito a tributação exclusiva definitiva. Fala rápido. Fala rápido. Quem estiver assistindo um X lá, essa hora se rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva. E ela só pôs um atalho desses 2 menus. Certo. E aí, como o botão é pequeno, ela teve que se virar. Então, ela teve que diminuir. Então, virou rende isento e rende exclusivo. Então, tudo que é dividendos e rendimentos, tudo que não tem IR, que é aquilo que você pode passar na cabeça de não querer colocar na declaração, né? Porque não tem IR, mas tem que colocar, vai para rende isentos. E tudo que já tem retido na fonte, que é o juro sobre capital próprio, vai para rendimento exclusivo. Perfeito. A Lana comentou de armadilhas, né? Mas também... Quando você fala Alana, parece que o nome dela é Alana, só que o nome dela é Lana. É Lana, só Lana. Lana, aí fica difícil. Agora eu quero mudar o nome da Lana também. Não. É o nome da Receita, o nome do campo, o nome do programa.
Lana, tem que dar uma respirada antes. A Lana falou de armadilhas. Ou então você pode falar igual o pessoal do Nordeste que não coloca o artigo. Lana, Lana falou. Lana Aí, falou. pronto. Melhorou. Vamos lá, desculpa. Imagina. De armadilhas. E quais que, se você fosse citar assim, um ou dois, os maiores esquecimentos, que às vezes tem a armadilha lá, que tá lá, que você falou que é a véia, mas também tem o incauto, que ele tá preenchendo e acaba esquecendo de alguma coisa. Tem um top 3, um top coisas que as pessoas sempre esquecem na hora que estão fazendo? São aqueles pontos que eu mencionei lá atrás mesmo, mas foi bom você ter falado de novo, que é o prejuízo do ano anterior, o imposto pago na última linha ali de todos os meses também para FIS e FIAGRO, na tabelinha, se eu não me engano é a última coluna ou penúltima, tem que preencher as 12 linhas ali. E a questão de o imposto isento. Para a Bolsa Brasileira, ações, tem um lucro isento que o pessoal às vezes coloca no menu renda variável e vai lá e toma fiscalização. Tem que ser no menu rendimento isento. Perfeito. São os 3 tops mais causas de fiscalização. Mas esse terceiro tem uma armadilhazinha ou não? Esse de ações da Receita? De ser outro campo. Então, é meio confuso, né? Porque assim, tudo você está preenchendo dentro do menu renda variável. Poderia ter uma linha ali de ações de isento. Não precisava estar em outro menu. Mas, quando você preenche no menu errado, a Receita te tributa de novo. Então, a gente não sabe até que ponto é, de fato, a Receita não enxergando ali o usuário. Porque nós somos hard users, nós não somos só usuários. A gente está usando o dia inteiro, o tempo inteiro, com milhares de CPFs. Então, a gente vê todos os problemas do programa. Todos os problemas ali. Quem faz não está o dia inteiro usando. Então, às vezes, existe essa... Então, a gente não sabe até que ponto, de fato, esse olhar míope natural de quem produz e quem realmente é hard user, ou até que ponto que pode ser um pouco estratégico ali, sabe? Não vou facilitar porque qualquer coisa arrecada mais. Sim. A gente não sabe. Não quero fazer julgamentos da véia, eu quero ir pro céu, né? A véia que resolve os problemas dela lá, se ela tá sendo honesta nesse ponto ou não. Mas a gente não sabe, tem esses dois lados. Perfeito. Bom, Alice, acho que hoje a gente já falamos aprendeu até, bastante coisa. Daria pra ficar mais umas 5 horas tranquilamente aqui. Eu ainda tenho umas dúvidas pra tirar agora no próximo backstage. Mas, então, por conta do tempo aqui, uma última pergunta pra você. O número de investidores da Bolsa cresce ano após ano, né, independentemente do cenário econômico. Então, qual seria o conselho que você dá para o investidor que está começando agora, ou que já investe há algum tempo, ainda tem algum receio, alguma dúvida em relação aos investimentos, à tributação? Ok. Agora é momento coach. Porque a tributação, gente, ela já era uma angústia tão grande, completamente desnecessária, quando você já institui no hábito mensal de finanças ter o controle ali. Eu não vou fazer esse controle. Então, simplesmente terceiriza com a contadora da Bolsa Contabilidade. Não vai terceirizar com um profissional que não sabe fazer isso. Ele não vai. Você vai pagar e ele não vai resolver. De que adianta você pagar? Vai ter problema depois. Vai ter problema depois, né? Então, o ideal é que tenha acompanhamento mensal. Faça você mesmo. Por isso que a gente tem muita veia educacional. A empresa, ela existe antes do próprio Instagram da contadora da Bolsa, quando criou. E a gente resolveu colocar o Instagram porque sim, entendemos que marketing de conteúdo atrai. Então, o marketing digital ele é um braço para a nossa empresa. A gente é uma empresa que usa o marketing digital como um braço para adquirir clientes. Mas a gente entendeu que esse marketing de conteúdo ele traria essa atração de clientes, mas que também ajudaria o investidor que ele mesmo quer fazer, que está começando agora. A gente tem que fomentar o mercado. Então, se a gente deixar de fazer as coisas pensando nos obstáculos, eu não vou virar um atleta profissional porque eu vou sentir dor quando eu tiver contusão. Eu não vou abrir uma empresa porque eu preciso ter uma contabilidade me acompanhando. Eu não vou investir porque eu preciso ter esse acompanhamento mensal. Aí você não vai fazer nada na vida, querida. Aí você vai dar cadeira, entendeu? Voltamos para aquele estágio do esmorecer, entendeu? Só para terminar com alegria aqui, né? Depois desse puxão de orelha. Então, assim, é um pouquinho de resiliência ali e faz parte. Faz parte. Para todo ônus tem um bônus, para todo direito você vai ver que tem uma obrigação, para todo pró tem um contra. A vida é assim. Não deixe de investir por causa disso. Tem o Clube FI que vai passar um monte de dica, né? Vocês vão estar ali acompanhando o conteúdo. Gente, como que você não vai fazer seu dinheiro fazer dinheiro? Por que carga d'água você não faria isso? Por causa da tributação aí, não, né?
Aí não. Não tem como, né? Então, pessoal, sigam a Contadora da Bolsa no Instagram e no YouTube com vídeos muito educativos, direto ao ponto, esclarecendo muitos pontos a respeito da tributação de investimento em renda variável. E também acessem o site do Clube FI, façam seu cadastro gratuito e baixem lá o nosso relatório do Guia Prático de Imposto de Renda em 2025 e também o Guia de Perguntas e Respostas com casos específicos que pode ser que tenha algum lá que esclareça uma dúvida sua. Bom, Danilo, mais algumas palavras Não, finais? só tudo isso. Só tudo isso. Não, e olha o tanto que a gente riu pra falar de tributação. Teve bom, Pois hein? Foi bom. Ó, espero que vocês tenham gostado, viu, pessoal? Eu gostei de estar aqui. Agradeço o E convite. se tiverem mais dúvidas, eu vou pedir para deixar nos comentários, porque Boa. o nosso guia, o FAQ, pode ser aprimorado também com mais dúvidas. Com certeza. Alice, muito obrigada pela sua presença aqui, Imagina. foi incrível. Obrigada, Danilo, Obrigado. também pelo apoio com as perguntas e obrigada a vocês que estão assistindo aí de casa. Até uma próxima. Tchau.